Olá, irmãos, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moed, Solenidades Bíblicas e os Últimos Dias. Hoje nós vamos tratar aqui do capítulo 5, a respeito de Pentecostes, ou Festa das Semanas. Entendendo aí que no capítulo anterior nós tratamos aqui acerca das solenidades do primeiro encontro solene, que envolve a Páscoa, ázimos e primícias, e realizando essa conexão profética acerca da primeira vinda de Cristo e também a associação da aplicação prática em nossa caminhada de fé. E nós podemos avançar nesse entendimento até o segundo encontro, porque o segundo encontro ele vai se relacionar com Pentecostes, que é um tempo determinado, um moed, que aponta para a manifestação da glória de Deus, o mover do Espírito Santo sobre servos posicionados que buscam cumprir o propósito de Deus. Por isso que nós associamos essa solenidade com aqueles que permanecem fiéis na obediência ao Senhor. Então, nós temos aqui, sempre olhando para a menorá, para o castiçal, nós vamos ter esse discernimento que existe uma transição entre o primeiro e o terceiro encontro. O primeiro encontro envolvendo a nossa experiência de fé no Senhor, uma crescente. Aqueles que permanecem na obediência são revestidos de poder e autoridade, que vai associar aí com Pentecostes para um cumprimento de um propósito que envolve os últimos dias, que envolve as últimas solenidades. Por isso que a menorá ela é tão importante, porque ela ajuda a organizar todo este plano do Senhor para as nossas vidas práticas e também para aquilo que o Senhor planejou para os dias vindouros. Então, o Pentecostes, ela é conhecida como Festa das Semanas, porque dessa maneira que se encontra nas Escrituras, que em hebraico se chama Shavuot. A sua contagem começa a partir de primícias. Alguns entendem que a contagem começa a partir de Páscoa. Todavia, quando nós lemos em Levítico 23, a partir do versículo 15, nós podemos ter esse discernimento de que essa contagem, de fato, ela parte de primícias. Nós precisamos... O evento do Monte Sinai, Êxodo 19, Êxodo 20, ela acontece 50 dias após a Páscoa, após a saída do povo do Egito. Todavia, quando nós entendemos as solenidades, nós vamos perceber que primícias, ela só é cumprida, só pode ser realizada pelo povo de Israel no momento em que eles entram na terra e eles cultivam aquela terra. Portanto, no momento em que o povo de Israel começou a tomar posse da terra, que foi depois de Josué, eles tomam posse, eles começam a plantar e a colher, aí eles começam a cumprir primícias. Então, e a partir daí, né, as solenidades elas ganham uma forma plena, porque primícias e Pentecostes vão se relacionar com as colheitas. As colheitas. E, portanto, nós temos esse discernimento de que Pentecostes, a contagem dela se inicia a partir de primícias, compreendendo aí 7 semanas inteiras até a chegada do 50º dia. Então, muitos estudiosos olham para Pentecostes, principalmente os judeus, né, com a entrega da Torá aos filhos de Israel no Monte Sinai. É importante esse evento, realmente, eles nomeiam este momento como o Pentecostes no Sinai. Isso nos ajuda a entender o valor do Pentecostes, até mesmo antes deles entrarem na Terra Prometida, que naquela ocasião Deus se manifestou para Moisés com poder e grande glória. Isso nós podemos constatar no Êxodo, capítulo 19, onde houve ali trovões, raios, uma densa nuvem que cobriu o monte, uma trombeta ressoando fortemente, a fumaça, né, associando com a fumaça da glória de Deus, envolvendo aquele monte. E o monte tremia violentamente, e o som de trombeta cada vez maior, e o Senhor descendo do monte, no monte, para ter ali um tete a tete com Moisés, e isso foi algo maravilhoso, e a entrega aí das ordenanças do Senhor no Monte Sinai.
Então nós temos aí um povo que presenciou toda essa manifestação da glória de Deus. E aí nós precisamos ter esse discernimento que o Pentecostes ele serve para nos comissionar para uma aprovação. De fato, aqueles que são obedientes ao Senhor recebem do Senhor a manifestação da glória, revestimento de poder e autoridade para um propósito, e esse propósito envolve uma aprovação de fé. Nós enxergamos isso lá no Monte Sinai. Depois daquele evento, o povo passou por um período de grande provação. Eles peregrinaram pelo deserto durante 40 anos, antes de entrar na terra prometida. Nós enxergamos também de que isso é cíclico, ou seja, nós podemos enxergar de que isso acontece em nossas vidas, aconteceu com o próprio Jesus, no qual ele recebeu o Espírito lá no batismo das águas, e então ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele superou a provação, ele superou a tentação depois de 40 dias. E isso quando nós levamos para um entendimento mais abrangente envolvendo o povo de Deus, nós vamos perceber que lá no Pentecostes, lá em Atos 2, conforme está escrito aqui, que no dia de Pentecostes, do céu, né, o Senhor manifestou o Espírito sobre aqueles que obedeceram à voz de Jesus, que estiveram em Jerusalém, em torno de 120 almas. E ali, a partir dali, nós vamos entender que já se passaram quase 40 jubileus, ou seja, 2000 anos, né, de tempo. Então existe aí uma cronologia, existe um propósito, e esse propósito vai apontar para o tempo do fim, que cada vez mais está próximo. Nós temos aí a passagem de Levítico 23, que eu havia comentado, até o dia que vem depois do sétimo sábado, contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 2 dízimas de 1 efa de farinha, assados com fermento, são primícias ao Senhor. Uma passagem muito importante porque nós vamos perceber que este propósito de Pentecostes vai envolver as 2 casas de Israel. Perceba que tem aí a menção de 2 pães levedados. Por que levedados? Sendo que a segunda solenidade, que foi pães ázimos, foi sem fermento. Porque pães ázimos vai apontar para Jesus. O Senhor sem mácula, sem pecado, se entregou. E, e agora, com 2 pães levedados, vai apontar para um povo que vai associar com as 2 casas de Israel, um povo que tem corpos como eu, como você, ainda corruptíveis. Não estamos ainda com corpos glorificados e, portanto, corpos mortais, corpos suscetíveis às inclinações da carne, mas que superam todas essas tentações, essas provações, se posicionando para um propósito. Por isso, 2 pães levedados. E isso que o Senhor nos chama a atenção para que nós estejamos posicionados da maneira com estes corpos corruptíveis, mas vencendo as tentações, posicionados para um propósito. E isso o Senhor está fazendo, está chamando a atenção de gentios e judeus para isso. E faz muito sentido olhar por este prisma. E aí, feitos com 2 dízimas. E aí nós vamos associar aí 2 dízimas com gentios e judeus, né, neste processo de santificação, neste processo de posicionamento para o propósito dos últimos dias. Então nós temos aí a igreja formada por 2 casas de Israel espiritual, os 2 pães das primícias. E aí primícias porque, como nós havíamos dito lá na solenidade de primícias, em Tiago ele declara que a igreja vai formar aí as primícias da criação. E em Apocalipse 14 nós temos aí a menção do Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 comprados da terra, seguidores do Cordeiro. E aí nós vamos associar com João 14, para onde eu for, vós estejais também.
falando para a igreja, e são redimidos dentre os homens, e primícias para Deus e para o Cordeiro, ou seja, características dos 144 mil muito conectados com as características do povo de Deus, da igreja posicionada para o tempo do fim. Nós temos aí, né, diversos elementos que conectam para este povo posicionado. E quando nós falamos de Pentecostes, nós vamos associar com as chuvas, o derramar das chuvas. Tem chuva temporã, que são as chuvas iniciais, são as chuvas mais leves, referindo-se ao start da manifestação do Espírito em Atos 2. Vai apontar para os primeiros frutos. Nós precisamos ter esse discernimento das estações, porque é muito importante termos um entendimento da terra de Israel, da forma como as chuvas elas vão cair, quais os frutos que vão ser gerados ali, frutificados no seu devido tempo. Por isso que é importante entender a chuva temporã para os primeiros frutos, a chuva serôdia para os últimos frutos. A chuva temporã, ela acontece ali na estação de outono, ou seja, depois do verão, ali tem o outono e começa o inverno. Então, antes do inverno pesado, tem essa chuva leve, essa chuva inicial, preparando aí para as primeiras semeaduras. Isso vai se relacionar profeticamente para o que aconteceu em Atos 2, dos primeiros frutos, das primeiras almas inseridas neste corpo, né, após a ascensão de Jesus ao céu. E aí, quando nós olhamos para a chuva serôdia, nós vamos associar com as chuvas finais mais intensas, que isso acontece no encerramento do inverno, é um intervalo entre o inverno e o verão. Em algumas traduções chamam a chuva serôdia de chuva da primavera. E aí há o derretimento do gelo do Monte Hermon, e aí, juntamente com essas chuvas pesadas, o Rio Jordão transborda. Então faz muito sentido aí olhar para o transbordar, uma chuva intensa, um derramar intenso do Espírito sobre o seu povo, apontando aí, né, para o propósito do tempo do fim. E vai se relacionar com o amadurecimento dos frutos de verão. E nós vamos tratar acerca dos frutos de verão no capítulo 6. Eu trouxe para vocês essa passagem de Deuteronômio, capítulo 11, que diz assim: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, hoje darei a chuva à vossa terra, a seu tempo, a temporã e a serôdia. Importante mencionar aqui a seu tempo, porque daí nós vamos relacionar que a temporã foi derramado no seu devido tempo em Atos 2. E a serôdia será derramada nos dias vindouros, no seu devido tempo, para que recolhais o vosso grão, os primeiros frutos, que aconteceu em Atos 2, e nos últimos dias o mosto e o azeite. Quando nós olhamos para o mosto, nós vamos associar com a videira, com a uva, e o azeite, o produto da oliveira. E faz muito sentido olhar para as duas oliveiras, que está em Romanos 11, gentios e judeus, posicionados no Senhor. E aqui as mensagens proféticas que nós estamos relacionando vai sempre envolver as duas casas de Israel. Tanto é que as duas oliveiras, gentios e judeus, posicionados em Cristo, vai apontar para as duas casas de Israel no tempo do fim, um trabalhar de Deus para a restauração, para a unificação das duas varas, como está em Ezequiel também, capítulo 37. Então nós temos aí muitas menções proféticas que apontam para essas chuvas, esse derramar de poder, de autoridade sobre um povo fiel, obediente. E aí nós vamos vincular uma dessas passagens bem conhecidas, é Oséias 6, no qual diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia. E aqui já está apontando para o tempo do fim. Chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, olha aqui a casa do norte, a casa de Israel. Que te farei, ó Judá, que é a casa de Judá, o reino do sul, porque a vossa benignidade
é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então nós temos aí muitas menções proféticas e a solenidade de Pentecostes, ela vai apontar para um derramar do Espírito, uma chuva sobre um povo posicionado em obediência ao Senhor. Um povo posicionado para um propósito, apontando aí essencialmente para a chuva serôdia dos últimos dias. Amém? No próximo capítulo vamos tratar aqui sobre ah, os frutos de verão, um capítulo à parte que vamos trazer mais um sobre esses frutos que vão se relacionar com os servos do Senhor posicionados para o tempo do fim. Amém? Deus abençoe a todos.